Bom dia a todos vocês que nesse momento estão aqui ligadinhos comigo no programa Com a Palavra. E eu quero convidá-los a iniciarmos rezando, porque a oração é a forma mais eficaz de entrarmos em contato com Deus. E nada como pedir a intercessão daquela que caminhou com Ele, porque foi mãe, foi discípula, foi amiga e é também a nossa mãe, mãe da igreja, minha mãe, sua mãe, Nossa Senhora, que se manifesta a todos nós de várias formas, por meio de títulos, de aparições, temos os dogmas, mas hoje nós queremos rezar pedindo a intercessão de Nossa Senhora sob o título de Guadalupe. Aqui também eu quero mandar um abraço a todos os irmãos do México, onde essa devoção é tão difundida, onde a mãe dos mexicanos, que também é Nossa Senhora de Guadalupe. Eu convido você a colocar suas intenções nesse momento e pedir a Nossa Senhora de Guadalupe a sua intercessão. E com certeza ela vai levar a Jesus o que está no seu coração nesse momento. Acompanhe a oração comigo, no seu silêncio, neste momento aí na sua casa, quem está nos acompanhando de qualquer lugar, coloque nas mãos de Nossa Senhora. Reze comigo. Ó gloriosa Mãe de Deus, Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira das Américas, Tu és nossa Mãe compassiva. Curai nossas penas, nossas misérias e dores. Acolhei-nos no aconchego do Teu manto. Escutai, Mãe, as nossas preces. Amparai os doentes e desempregados. Abençoai nossas casas e as nossas famílias. Protegei nossos filhos, livrando-os das maldades e dos perigos desse mundo. Guardai nossos lares, escondendo-os dos olhos dos maus. Que neles o nome de Jesus seja sempre invocado com respeito e amor. Que os seus mandamentos sejam observados com fidelidade. Que vosso bendito nome, ó Mãe querida, seja sempre lembrado com muita devoção. Que a palavra de Deus seja sempre meditada e seguida todos os dias da nossa vida. Que a nossa obediência a Teu Filho Jesus exale tal qual rosa um perfume de santidade. Amém. E nesse momento, nós vamos pedir que cada um, se puder pegar a sua Sagrada Escritura, porque nós temos um tema hoje a meditar. Efésios, você pode acompanhar aí com a sua Sagrada Escritura, Efésios 4:32, porque hoje nós temos um tema muito importante: gestos que transformam vidas. E você poderia já ir fazendo aí na sua meditação, na sua oração, pensar um pouquinho quais são os gestos ou as atitudes que você fez ou que você faz, que não precisa de propaganda, porque o bem nós não precisamos fazer uma propaganda dele, ele fala por si só. E motivados por esse versículo de Efésios 4:32, cada um possa agora nesse momento fazer a sua prece. Antes, sede uns com os outros bondosos e compassivos. Perdoai-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Meus irmãos, aqui eu trago uma experiência muito bonita de um jovem, no qual é meu amigo, e de muitos também, do Carlo. Todos os dias de manhã, quando ele ia sair para a escola, ele colocava na sua mochila muitos lanches e saía entregando para os mendigos em Milão. Muitas vezes a sua mãe procurava alguns cobertores dentro de casa, na casa, principalmente no tempo do frio, e não encontrava. Onde estavam? Cobrindo os mendigos lá nas ruas de Milão.
Vejam bem, quando a fama de santidade do Carlos começou, essas coisas foram aparecer depois, lá no seu processo. Nem a família sabia. Por quê? Porque Carlos fez a diferença e transformou a vida de muitos com esses gestos. De dar o pão, de dar o cobertor, a própria roupa muitas vezes. Só que hoje nós encontramos quem faça isso tranquilamente. Mas precisa ver qual é a intenção com que eu faço. Porque assistencialismo nós podemos fazer tranquilamente. E quantas pessoas o fazem, e muito bem feito. Mas quando se trata do bem, vai ser um gesto que vai transformar de verdade. Porque o bem, ele é pautado na gratuidade. Eu não espero nada em troca quando eu faço. É aí que vai acontecer a verdadeira transformação. Quando eu faço sem aquela intenção de ser beneficiado, de receber algo em troca com aquele bem que eu fiz. Assim foi Carlos, assim foram tantos outros santos, e assim são tantas pessoas que, afinadas, alinhadas à palavra de Deus, ao ser cristão de verdade, elas executam e fazem aos outros esse bem. Assim como Jesus, porque é Jesus que nos ensina, é de Jesus que emana essa transformação para as vidas das pessoas. Mas é preciso ter consciência que a caridade, o caritas, que traduzindo é amor, ele tem que ser sempre transcendente. Ele tem que sair, fazer com que nós possamos ir ao encontro do outro e na gratuidade, que é o verdadeiro amor, realizarmos as obras do céu. Aí o cristão faz a diferença. E eu conheço, muitas pessoas que no seu silêncio, no seu anonimato, ajudam obras, ajudam pessoas. Só que eu queria chamar a atenção para uma coisa muito importante. Às vezes nós temos a preocupação de fazer a caridade externa, ajudar os que mais necessitam, isso é bonito e tem que ser feito mesmo. Mas às vezes nós esquecemos de ajudar e de ter gestos de amor, de caridade, com aqueles que estão do nosso lado, dentro de casa. A caridade, ela transforma o seu ambiente, porque aí todos poderão perceber que tudo isso está saindo do coração mesmo. Aquela ajuda que eu dei lá fora, ela está conectada com a ajuda que eu fiz aqui dentro. Então não acontecerá e não haverá dicotomia. Ou seja, o que eu faço em casa, eu também faço fora. E não só fora. Aliás, toda transformação deveria e deve acontecer de dentro para fora. Aqui mais uma vez eu cito o nosso Beato Carlos Acutis. Primeiro ele transformou sua família. Foi o santo que transformou sua família, que fez o bem primeiro dentro de casa, que teve gestos, atitudes que transformaram primeiro a sua família, sua mãe, seu pai, aqueles que estavam convivendo com ele de forma mais direta. Então eu convido você também hoje, nessa meditação, a ter gestos transformadores internos dentro de casa. Quantas vezes, nós levantamos, acordamos e nem sequer damos um bom dia, ou dizemos um eu te amo para a mãe, para o pai, quem está lá do nosso lado, e às vezes pode ser que no outro dia nós não tenhamos mais, e perdemos a oportunidade de dizer eu te amo. Então eu convido você agora, que está nos acompanhando aqui com a palavra, a ter esse gesto, como se fosse uma oração, todos os dias, quando você acordar, você jovem, você criança, você adolescente, você adulto, acorda e diz assim: mãe, eu te amo. Pai, eu te amo. É bem verdade que aqueles que não têm costume de dizer isso, principalmente a molecadinha aí jovem, quando for falar para o pai e para a mãe vai dizer o seguinte: ô filho, você está doente? Está com febre? Alguma coisa está acontecendo, Porque você não é de dizer isso? Porque infelizmente nós negociamos às vezes os nossos sentimentos, e as nossas relações viram uma relação de troca, eu dou se você me der.
Perceberam que isso são gestos que fazem a diferença, né? Que fazem a diferença. Então, nesse primeiro momento, eu quero convidá-los a isso, a fazer a transformação interna, com o próximo mais próximo, aquele que está do teu lado, a tua família, o teu amigo, no teu trabalho. Faça a diferença. Às vezes a gente chega mal-humorado já no trabalho, né? Não olha para ninguém, não diz bom dia, parece que o mundo e todos são culpados do que eu estou passando, ou da dor que eu estou enfrentando naquele momento. Ressignifica isso. Deixa a dor lá fora. Deixa a dor lá fora. E faça com que esse momento da sua vida seja transformador para a vida do outro. Tenho certeza que dessa forma, você mesmo vai se sentir bem. É como o perdão. É como o perdão que o texto bíblico nos falou. O primeiro beneficiado com o perdão é você mesmo. Porque com o perdão oferecido, você dá a liberdade para o outro ir, seguir seu caminho. Aquele que te magoou, aquele que te feriu, deixa segui-lo com o perdão. Repito, o primeiro beneficiado com o perdão é você mesmo, porque é uma atitude de dentro para fora. Agora é preciso vencer um outro obstáculo que muitas vezes nos destrói: o orgulho. Se tem uma coisa que mata o ser humano, é o orgulho. Talvez não seja o maior gesto de amor que você possa fazer com você mesmo, vencer o teu orgulho. Porque o orgulho muitas vezes nos faz, muitas vezes não, sempre, nos faz e nos dá a sensação de superiores, de que eu sou melhor do que o outro. Não somos, não. E se você vencer o teu orgulho, com certeza vai ser transformador para você. Então, nessa nossa reflexão de hoje, de gestos que transformam as nossas vidas ou a vida do outro, o meu convite é você fazer primeiro com você. Sabe por quê? Porque ninguém não pode dar o que não tem. Eu só posso dar ao outro aquilo que eu tenho. Se eu tenho amor, se eu tenho em mim paz interior, se eu tenho em mim consciência, porque muitas vezes nós vamos fazendo as coisas sem ter a consciência. Mas a consciência é o primeiro passo para a mudança. E se você hoje que está aqui conosco, nos acompanhando, tem consciência que você é orgulhoso, começa já, meu filho, mudar isso aí. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. E tudo pode ser decisivo a partir da consciência que você tem. Dessa forma, nós vamos estar nessa sintonia plena com a palavra de Deus, que quer e que chama, nos convida a darmos esses passos significativos para a mudança. Lógico, é necessário também que nós tenhamos essa força interior, e eu sei que todos têm. O que não podemos é, diante das adversidades, das dificuldades, das dores, dos sofrimentos, desistirmos. Nós temos uma tendência muito, muito grande de desistir das coisas com facilidade. Não faça isso. Cuide de você. Cuidando de você, com certeza você vai dar passos para olhar o outro com mais verdade, com aquela verdade que sai do seu coração. O Carlos tinha isso muito claro dentro dele, porque ele tinha uma meta. Ele tinha uma meta. E nós muitas vezes não temos meta. E por não termos meta, não sabermos o que queremos ou para onde devemos ir, sem projeto nenhum de vida, fica difícil você realizar esse projeto de Deus que nos convida a irmos ao encontro do outro, mas com atitudes. Isso é o amor. O amor, como diz o poeta, o pensador, amar é ter um pássaro pousado no dedo. Ou seja, amar é conhecer e, acima de tudo, caminhar com a verdadeira liberdade. A partir do momento que você for aprisionar o pássaro, ele vai embora. Ou seja, amar é isso, é sair de si mesmo. E o amor, ele é traduzido em atitudes. É muito fácil dizer eu te amo. Aliás, está até vulgarizado, né? Todo mundo encontra todo mundo e diz eu te amo, eu te amo. Calma. O amor é essencialmente
traduzido em atitudes, em gestos concretos. Jesus não precisou ficar dizendo eu te amo para todo mundo, ele simplesmente foi e fez. Ele multiplicou os pães, ele deu comida, ele curou os doentes. É assim, o amor é essa exigência que faz com que eu vá ao encontro do outro, que eu saia de mim mesmo e que eu possa de verdade estar aí nessa caminhada de esperança em vista do bem maior, que é o céu. Portanto, que encerrando aqui esse primeiro momento nosso, cada um possa já ir pensando o que falta para que o meu amor seja traduzido em atitudes, em gestos concretos, e assim eu possa honrar esse nome de cristão, porque ser cristão é buscar uma configuração profunda com Jesus Cristo. Nós vamos agora para um breve intervalo e depois voltaremos com a nossa meditação, com a nossa reflexão desse dia de hoje, no nosso programa Com a Palavra. E voltamos com o nosso programa Com a Palavra, e eu já quero começar fazendo um convite para você, hein? Nesse próximo aí final de semana, de 30 de agosto até o dia 1º de setembro, nós vamos ter um grande encontro nacional de campistas aqui em Curitiba, com a presença do nosso querido Padre Reginaldo Manzotti, Padre Mário Sartori, Astromar Braga, Dunga, Padre Anderson Rosa e muito mais. Não perca esse momento, faça a sua inscrição no site vempratendabrasil.com.br. TV Evangelizar também é a casa do campista, e não deixe também de contribuir conosco com essa obra maravilhosa. Você tem aí os meios de estar contribuindo, tá? Com a obra Evangelizar. Mas voltando aqui ao encontro, você pode aí também fazer pelo Pix, tá? Existem vários meios de você fazer a sua inscrição, mas vai lá no site, vempratendabrasil.com.br. Hoje nós estamos celebrando um santo muito importante na igreja. Eu particularmente gosto muito, Santo Agostinho. E o Santo Agostinho, dentre as suas reflexões, porque foi um grande filósofo, tem uma mensagem belíssima, uma frase belíssima, que aqui eu quero partilhar com vocês, no início, voltando aqui à nossa reflexão do dia, onde ele diz assim: não há santo sem passado, e não há pecador sem futuro. Nós muitas vezes achamos que o ser santo é privilégio de um ou de outro, que é algo estratosférico a santidade, que ninguém pode ser santo. Só alguns que já foram predestinados ou escolhidos. Santo Agostinho, nessa belíssima mensagem, desmistifica tudo isso. Não há santo sem passado e não há pecador sem futuro. Olhando a própria vida de Santo Agostinho, todo santo tem passado, gente. Todo santo tem pecado ou passou pelo pecado. Justamente a santidade ou o caminho de santidade que fizeram os ajudaram a superar, a vencer, ou pelo menos estar num caminho de superação todos os dias do pecado. E não há santo sem futuro, não há pecador, não há santo sem pecador sem passado e santo sem futuro. Então busque a todos os dias construir a sua santidade. Não é porque você pecou, porque você não é o pecado que você comete. Às vezes nós achamos que não vamos ser santos, não podemos ser santos porque pecamos. Não. Para que existe a conversão? O chamado de Deus à santidade é justamente isso. Então não há santo sem passado e não há pecador sem futuro. Hoje, com a sua conversão, você pode amanhã ser um grande santo, assim como Santo Agostinho, como a sua mãe Santa Mônica, como Beato Carlo Acutis e tantos outros. Não esqueça disso. E que Santo Agostinho interceda por todos nós nesse dia de hoje, ajudando a todos a ter consciência
do pecado, que o pecado nos leva à morte, e vencermos o pecado e fazermos esse caminho de santidade. E voltando à nossa reflexão, onde os gestos que transformam vidas, nós podemos assumir tais gestos ou ter tais gestos a partir de uma consciência plena do próprio Cristo, que emana do próprio Cristo. Como eu falava no bloco anterior, faça a transformação interna, busque rever aquilo que precisa mudar e procure entender que o verdadeiro amor, ele vai ser sempre oblativo, ele vai ser sempre transcendente, ele vai buscar fazer com que você saia de você mesmo. Só assim poderemos olhar melhor o que está ao nosso redor. E eu falava também que você tem que sair do orgulho, porque o orgulho nos impede de muitas coisas, sobretudo de ir ao encontro do outro. É preciso sair de si mesmo. Não perca tempo com isso. E eu quero aqui, narrar uma rápida historiazinha, que sempre eu conto, que eu acho importante, dessa história do orgulho que nos impede de ter gestos de amor, de olhar para o outro. Quero rapidamente contar, e eu quero que você reflita nessa mensagem, se você de repente não agiu assim em algum momento. Um jovem que queria ser médico, e era o sonho dos pais que ele se tornasse médico, filho único. E o pai disse para esse filho: filho, no dia da sua formatura eu vou lhe dar um carro de presente. E esse filho ficou alegre, feliz e esperando ansiosamente. É chegado o dia da formatura, aquela grande festa, o pai e a mãe orgulhosos do filho, porque ele tinha atingido a sua meta, iria tornar-se médico. Teve a formatura, terminou tudo. Ao voltar para casa, o pai estava lá no seu escritório e entrou o filho ansioso, porque ia receber o presente, o carro. De repente, o pai oferece ao filho um pacote pequeno. Era uma Bíblia. O filho pegou, quando abriu, viu que era uma Bíblia. Simplesmente esse filho jogou a Bíblia no chão e foi embora. Com raiva, não deixou nem o pai falar. Saiu de casa e nunca mais voltou. Nunca mais voltou. O tempo passou e o filho, movido por aquele orgulho, por aquela raiva, aquele sentimento, porque não ouvia o pai. O tempo passou. Seu pai adoeceu, já velhinho, e ele nunca mais voltou em casa. A sua mãe ligou: filho, teu pai está doente, está morrendo. Ele simplesmente disse: mãe, eu tenho alguns amigos médicos, se a senhora quiser levar para atendê-lo. O tempo passou, aquele pai morreu. E o filho nunca mais viu o pai. Um dia, ele resolveu ir visitar sua mãe, já velhinha. Chegou em casa, olhou a casa, todo o ambiente, correu no escritório, e lá estava aquela Bíblia que o pai tinha lhe dado no dia da formatura. Por curiosidade, não sei, ou movido pelo sentimento qualquer, ele foi lá, pegou aquela Bíblia. Quando ele pegou a Bíblia, que abriu a Bíblia, lá estava o cheque, datado do dia da sua formatura, no valor do carro. Aquele filho se joga no chão em prantos, querendo buscar o pai no tempo, e já não o tinha mais, para pedir perdão. Vejam, o que uma atitude muitas vezes impensada, movida pelo impulso dos sentimentos somente, faz acontecer na vida de uma pessoa. Perdeu o pai, não dava mais para buscá-lo, para pedir perdão. O pai foi fiel, cumpriu com a promessa. Lá estava o cheque no valor do carro. Ele não teve nem a delicadeza de abrir a Bíblia e já fez um julgamento e foi embora. Veja bem, meu amigo, minha amiga, vocês, meus jovens, cuidado com os impulsos, com os sentimentos e ressentimentos não ordenados, porque eles podem te matar e fazer com que você perca a essência pela qual todos nós existimos, que nós viemos do amor de Deus.
E esse amor de Deus tem que fazer com que nós também nos transformemos. Nos transformemos. Muito obrigado a cada um de vocês que estiveram aqui conosco nessa reflexão de hoje, nesse momento. E vamos pedir mais uma vez a Nossa Senhora que nos ajude a vencer o nosso orgulho, a nossa vaidade, tudo aquilo que nos impede de darmos passos de verdade para buscarmos a Deus e vivermos de acordo com aquilo que Deus quer de cada um de nós. O Carlos dizia: non io, ma Dio.